Ah, muito bem. Bom, gente, eu não sei se acredito eu que já esteja no ar. Eu estou ouvindo um barulhozinho, não sei se vocês estão ouvindo aí ao fundo. É porque o Alan está mexendo no teclado lá, mas agora ele parou. Boa noite para todo mundo. É o seguinte. Ó, deixa eu desligar aqui. É coisa de cego, tudo de cego fala, uma falação lascada. Mas então, dizer para vocês que realmente hoje, quando eu acordei, eu liguei o rádio, na Rádio Itatiaia aqui de BH, quando fiquei sabendo que o nosso querido, o meu padrinho Jô Soares, tinha falecido, estava alguns dias internado, inclusive a família não quis falar a real, o real motivo, né, o que o levou a chegar a óbito. Mas o interessante, o importante é a importância que o Jô Soares fez na minha carreira, né? O Jô Soares, ele é o responsável por eu hoje me tornar humorista, por eu hoje ser uma pessoa conhecida, famosa, por eu ter superado todos os meus obstáculos. E uma coisa mais que de incrível que acontece. A cada dia eu sou surpreendido com momentos que eu não imaginava nunca. Assim, quando no meu livro eu digo que encontrei com o Roberto Carlos e ele falou que era meu fã, gosta do meu trabalho. Recentemente, quando eu mandei o livro de presente para o Silvio Santos, simplesmente o Silvio Santos, além de estar lendo o meu livro, ele ainda mandou fazer uma chamada do meu livro na programação do SBT. Mandei para o Jô Soares, tem uns 3 ou 4 meses, o meu presente, o meu livro para ele. E também para o Vini, que é o diretor do programa do Jô Soares, que foi o diretor. Então, gente, eu acredito, olha que coisa maluca, que o Jô Soares ele gosta demais de ler. E o Vini entregou para ele. Provavelmente, o Jô Soares, o meu livro tenha sido um dos últimos que ele leu. Espero que isso tenha sido verdade, como foi verdade, como o Robson Jasso, filho do cabeleireiro do Silvio Santos, me falou que o Silvio está lendo o meu livro e está gostando demais. Segundo ele, é um livro muito agradável de ser lido. Então, essas coisas emocionam a gente. O Jô Soares, eu participando 11 vezes, sendo que uma dessas 11 vezes, eu fiquei os 3 blocos. Pouquíssimos artistas tiveram essa oportunidade, porque ele me entrevistou os 2 blocos, e o terceiro bloco, quando ele entrevistou um campeão de tiro-alvo, ele me chamou e fez uma brincadeira. Depois o revólver na minha mão assim, e eu atirei na maçã que estava na cabeça do Alex. O Alan, o barulho de videogame está na minha orelha aqui, viu? Acho que ele está mexendo, parece, no mouse. Eu não sei se está o barulho para vocês que estão me vendo. Mas então, gente, e o Jô Soares sempre foi muito generoso comigo. Me deixava inteiramente à vontade. E depois a primeira vez, primeiro que eu não imaginava nunca que seria um dia entrevistado pelo Jô Soares, porque em 1989, no Jô 11:30, não tinha rede social, a audiência era massacrante, era um negócio absurdo. E eu estava fazendo uma campanha para conseguir dinheiro para fazer uma cirurgia em Cuba, e o Lilico, que trabalhava na Praça Nossa, ele falou: Magela, você tem uma história de vida bacana, você é muito lutador, você é um bom profissional, você é um bom radialista, você é um bom humorista. Eu vou falar de você na produção do jogo. Eu pensei que ele estava brincando comigo, mas não. Um mês depois, a produção me liga e eu participo pela primeira vez. Eu tremia. Vocês não imaginam, se eu fosse cuspir no chão, não ia sair nada. De tão emocionado que eu fiquei. De tão nervoso que eu fiquei.
Para mim, eu sou muito exigente comigo. Isso é bom, mas é ruim, né? A gente sofre muito. Eu achei que a entrevista foi muito fraca, que eu fui fraco. Mas no outro dia, as emissoras de televisão, as principais, as emissoras de rádio me ligando, querendo que eu fosse da entrevista, produtores querendo que eu fizesse espetáculos. Então, foi assim. Aí veio assim. E outra coisa, no início do programa do Jô, em janeiro, nas férias, ele repetia as melhores. Ele repetia as melhores. E todas as vezes a minha foi repetida. Ou seja, essas 11 vezes que eu participei do programa do Jô, significaram quase que 20. Porque todas elas foram, inclusive na GNT, quando ele passou a repetir. E nós criamos, assim, não posso dizer que quem dera eu ter esse privilégio de ter sido amigo. Mas eu tenho certeza que o Jô Soares gostava muito de mim. Todo mundo comentava, mas era impressionante como que ele te deixa à vontade. É impressionante como que a entrevista flui, como que fica solto o programa, o seu momento no programa do Jô. E olha, até a terceira, quarta entrevista, a perna bambeava, e até todas elas. Mas a partir de um certo tempo, eu ali já do lado sentado, no começo eu já ficava mais tranquilo. E outra coisa que muita gente não sabe, a minha entrevista, ela repetiu em Portugal, na TVC, que é como se fosse a Rede Globo lá de Portugal. Aí o Edberto Lima, que era como se fosse o Boni no Brasil, lá em Portugal, ele me chamou para participar do programa. E eu fui de primeira classe, primeira e única vez, primeira vez que eu viajei de primeira classe, Ave Maria. Fomos os convidados, eu, o Tiririca, a ex-esposa do Tiririca, acho que primo dele, e a Cristiana Oliveira, e a sua empresária, e eu e o meu amigo Genoel. E foi mais uma experiência sensacional. E o que eu quero dizer é isso, assim, no livro eu conto, no final do livro, recentemente, olha os acasos da vida, as coincidências. Eu fui fazer uma apresentação, foi em dezembro do ano passado. Não, do ano passado, não, do ano retrasado, em 2000. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu e o Sérgio Jefim, da Praça Nossa. Qual a minha surpresa e emoção quando conversando para saber como que ia rolar a palestra, nós fizemos uma reunião por telefone. E uma das pessoas era o Willen, diretor do Jô Soares. E ele, durante a palestra, ele ficou conversando comigo no ponto. Eu me senti um Jô Soares. Falei assim, ô Willen, que coisa mais doida isso. E quando eu mandei o meu livro pro Willen, ele me ligou e falou comigo, mas semana que vem eu vou conversar com você sobre o livro. Eu falei, putz, vai colocar algum defeito, vai falar mal. Que nada. Foram só elogios. Eu fico emocionado, mas eu fico feliz. Eu nem quero nem dizer aqui o que ele falou, porque assim, a pessoa vai mas você é pretencioso, tá? Mas assim, conforme eu falei, Roberto Carlos, Silvio Santos assistiu o meu show Ceguinho e a Mãe na Netflix, na casa dele, no apartamento dele. Então, é o que eu disse, o Ratinho foi com a família inteira assistir o meu show em Curitiba, há alguns anos atrás, no Teatro Guaíba. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, é a alegria, a felicidade, a emoção de ter sido um privilegiado durante 11 vezes no programa do Jô Soares. E graças a Deus e graças ao Jô Soares, aliás, são 3 pessoas que eu devo, cada uma de uma maneira, a minha carreira. A primeira, Aldair Pinto, maior nome do rádio de Minas Gerais, que quando muitos tinham preconceito por eu não enxergar, não queriam me dar oportunidade,
ele me deu a oportunidade e eu me tornei radialista por causa do Odair Pinto. Ricardo Faria, o Cadim, quando eu fui para a Rádio Inconfidência, ele vendo que eu tinha talento para fazer imitações, fazer vozes, foi quando o primeiro convite, primeira experiência de teatro, uma radioatividade, um programa de rádio feito no palco, uma sátira à programação de uma emissora de rádio. E o Jô Soares. Evidentemente que as outras pessoas todas também têm a sua participação, a Hebe Camargo. No meu livro, gente, eu conto detalhes por detalhes. A primeira vez, como que eu consegui cavar a primeira entrevista no programa da Hebe, no programa do Ratinho, no programa do Faustão. Quando eu estreiei no teatro em São Paulo e fui enganado por um produtor, pelo diretor do teatro, e como que eu fiz para sair de cada dificuldade. No livro, eu falo, e assim, não maqueio nada, não escondo absolutamente nada, mas eu consegui, mesmo nos momentos mais sofridos da minha vida, sair por cima. Sair por cima. E cada vez que acontece alguma coisa comigo, alguma sacanagem que alguém me faz, alguma injustiça que me fazem, que, aliás, segunda-feira, provavelmente, eu devo contar para vocês uma mais recente que eu imaginava que não ia acontecer mais. Eu vou contar um fato extremamente lamentável que aconteceu relacionado com esse meu livro autobiográfico. O conteúdo, eu estou muito orgulhoso de mim, sabe? Estou muito orgulhoso. E o livro, ele está sendo muito elogiado, porque é uma mistura de emoções, de alegria, de perseverança, de resiliência. Então, quem quiser comprar o livro, é fácil até de decorar. É no meu WhatsApp, 31 990 70 80 90. 31 990 70 80 90. Então, vamos de novo. 31 990 70 80 90. Eu queria muito que vocês me ajudassem a divulgar esse vídeo, para que as pessoas conheçam esse lado que as pessoas ainda não conheciam do programa do Jô. E a coisa ficou com a sintonia tão grande. Conforme eu falei, todo ano eu estava no programa do Jô, porque de 2 em 2 anos eu ia no programa, só que repetia em janeiro. Então, durante muitos e muitos anos, todo ano eu estava no programa do Jô. E às vezes eu pautava. Eu tinha uma ideia, gente, acho que o Jô vai gostar dessas histórias. Eu ligava para a produção, falava da minha ideia, eles passavam a ideia para o Vili, para o Jô gostava e me chamava. Fora as inúmeras vezes que o Jô falou o meu nome no programa, entrevistando alguém, ele sempre brincava e citava o meu nome. E as brincadeiras que ele fazia, gente, ele ia me buscar, peraí que eu vou te buscar, Magela! Ele pegava e ficava me dando volta no palco, como se o palco fosse gigantesco. Uma vez ele me levou dentro do elevador que tinha no palco, já na Rede Globo. Magela, você tem alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa? Eu falei assim, eu tô sentindo que eu estou num lugar bem alto. Aí depois, quando ele desceu o elevador, eu segurei no braço dele, e aí eu falei, agora eu vou dar uma sacaneada. Aí eu fingi assim que eu estava caindo. Depois eu morri de vergonha e de arrependimento. Falei assim, gente do céu. Depois eu dar um susto desse. Mas então foi isso. Ele fazia sempre essas brincadeiras comigo. Sempre, e era sempre bacana. Gente, Jô Soares. Meu padrinho é uma pessoa insubstituível, uma pessoa de uma cultura. Ele entrevistava do mais humilde ao mais importante, a um presidente dos Estados Unidos, ou de qualquer que seja parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. E ele fez um agradecimento no Troféu Imprensa para o Silvio Santos, outro insubstituível, outro gênio, porque graças ao Silvio Santos
ele conheceu um lado que ele não conhecia, de apresentador. E foi apresentador 29 anos, graças ao Silvio Santos. Então, essas pessoas são de uma generosidade, de uma bondade extraordinária. É um negócio... Eu sou privilegiado. Só para terminar a prosa aqui agora, por isso que eu falo para vocês lerem o meu livro, porque eu vou dizer para vocês agora que eu sou candidato a deputado federal. Eu tenho que ter um jeito danado para falar isso, porque tem muita gente, vai entrar na política, vai mamar na teta do governo, não sei o quê. Eu nunca imaginei que a política chegasse a esse ponto. Os nervos, a flor da pele, tanta gente aí terminando amizade, saindo de grupos de WhatsApp por causa, defendendo políticos. Tem políticos e tem política. A política, ela é permanentemente importante para todos nós. E eu, pelo tanto que eu sofri na vida de ter sido deficiente visual, uma família de 8 irmãos, sendo 5 cegos, e passei por todos esses obstáculos, fiz coisas que eu não imaginaria que eu ia conseguir. Porque os meios de comunicação, já está terminando, tá, gente? Os meios de comunicação só querem mostrar a deficiência da pessoa, a deficiência física. É um tal de ficar pedindo coisas, cesta básica, e fazendo isso, a televisão, sem querer, ela põe na cabeça das pessoas que a pessoa é deficiente e se torna inválida. Se eu ficar cego, eu vou ficar inválido. Se eu ficar aleijado, eu vou ficar inválido. Uma prova inequívoca disso, uma prova real, são as Paralimpíadas, que os atletas paralímpicos, eles conseguem muito mais medalhas do que a pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência física. Então, nós nos esforçamos, nós falamos, eu sou cego, então eu tenho que fazer tudo bem feito. Eu não posso desistir, muito pelo contrário, é como eu falei anteriormente. Eu faço de cada porrada que eu levo, de cada vez injustiça, de cada momento sofrido, a gente sofre pra cacete. Mas depois, quando você dá a volta por cima, quando você chega à vitória, você fala assim, puxa vida, como que valeu a pena? Então, eu queria que vocês espalhassem esse vídeo para o maior número de pessoas. E muita gente acha que, em sendo deputado federal, a pessoa que mora em Santa Catarina pode votar em mim, Rio Grande do Sul, São Paulo, não. Só aquelas pessoas que moram em Minas Gerais é que podem votar em mim. Pelo Brasil, União Brasil, que é o meu partido. Então, muitos políticos falam assim, eu sou forte na região tal, eu não sou forte, eu sou conhecido em todos os 853 municípios de Minas Gerais. E, graças a Deus, muito querido por todo mundo. Então, eu tenho rejeição zero, graças a Deus, ao talento que ele me deu, à credibilidade que eu obtive por vocês. Então, você que tem algum parente em Minas Gerais, e você que está em qualquer município aqui de Minas Gerais, espalhe essa notícia. Magela, candidato a deputado federal pelo União Brasil. A partir do dia 16 a gente pode falar mais abertamente. Então, eu só estou, por enquanto, comunicando a vocês da minha candidatura e de tantos desafios, de tantas surpresas que eu passou na minha vida na pandemia, que eu apresentei 3 lives aqui da minha casa para o planeta inteiro, onde tinha um brasileiro, e 3 lives diferentes uma da outra. Quando eu realizei o meu sonho de produzir o primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo, não é no Brasil não, no mundo, e depois terminar escrevendo a minha autobiografia, Um Cego de Olho no Futuro, que eu escrevi aqui do meu computador pelo comando de voz, e a Ana Cláudia Rezende fazendo a revisão, e são um livro de 264 páginas de muito
de muita positividade, um ótimo presente, e já está acontecendo, as empresas comprando 100, 200 livros e distribuindo entre seus funcionários, que depois que as pessoas estão lendo o meu livro, estão vendo a vida de outra maneira, com muita positividade. Então, eu quero só isso de vocês. Não me interpretem mal por estar tentando pela terceira vez. Eu perdi a primeira, perdi a segunda e não quero, dessa vez, pedir música no Fantástico. Eu quero ganhar e eu quero mostrar em Brasília, sendo deputado federal, a eficiência, a nossa eficiência, não a deficiência. Isso independe de projetos. É evidente que a gente tem muitas ideias com relação à cultura, com relação à arte, né? Representando os meus colegas artistas, né? As pessoas que têm algum tipo de limitação física, enfim. Em cada área eu vou tentar, com certeza. E outra coisa, que eu fico impressionado como que a internet, como é que as redes sociais estão sendo mal usadas pelos políticos. Eu, sendo eleito, as redes sociais, eu vou usá-la de uma maneira de eu ouvir as pessoas. O que deve ter de pessoas com projetos bacanas é como se fosse uma joia. Você pega uma ideia, aí você vai lapidando, 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 e esse projeto se transforma numa ideia sensacional, né? E é isso que tem que ser feito. O gabinete ele vai ficar praticamente online. E quando eu olho no Twitter, que 99% dos políticos ficam metendo a lenha um no outro, ficam falando mal um do outro, ao invés de estar falando o que está fazendo. A impressão é que não está fazendo absolutamente nada. Olha só, eu estou escutando a minha própria voz aqui, está dando delay. Mas então, gente, é isso. Eu queria que vocês me seguissem. Se você não me segue, segue, porque a maioria das pessoas fica assistindo as lives, mas não dá o tal do like, não segue. Então, você que está me vendo no Facebook, o ceguinho, e no YouTube, Magela Ceguinho. Tá bom? Passa esse vídeo para frente, curta, compartilhe. Vai ser realmente um prazer ter mais espectadores, as pessoas que ainda não me conheciam, e eu vou fazer mais lives aqui e falar e pedir ideias de vocês para que eu possa, quando chegar em Brasília sendo eleito, fazer com que essas ideias sejam aprovadas e do jeito que eu gosto de falar, porque cego fala mais do que gente. Imagina eu na, naquele plenário, os deputados, oh meu Deus, vem aquela mala de novo falar. E vou falar mesmo, porque em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, gente, tem quantos anos que nós não temos um metrô? A gente tem um trem de superfície aqui em Belo Horizonte, um anel rodoviário aqui, ó, uma indecência. Entra, sai político, vamos arrumar, fica, a Lagoa da Pampulha, vamos fazer com que a lagoa fique com as suas águas limpas. Isso tem há anos e anos. A cidade toda esburacada, toda inacessível, né? Então é isso. Obrigado pelo carinho de vocês, desculpa a falação toda e que Deus tenha o Jô numa suíte presidencial. Tenho certeza que deve estar lá pertinho da suíte presidencial, que é da minha mãe, uma guerreira, uma rainha, a quem eu desejei e dediquei o meu livro, e também ao Jô Soares. Duas pessoas, dentre tantas que marcaram a minha vida. A minha mãe, depois o Jô Soares, o Silvio Santos e tantos outros, né? Então é isso. O telefone, mais uma vez, o WhatsApp para você comprar o livro autobiográfico, 31 990 70 80 90. 31 990 70 80 90. Obrigado, o Allan Kardec, que é um grande amigo, um grande profissional, que está comigo agora nessa luta, agora começo de campanha. A gente vai trabalhar demais, mas se Deus quiser, eu acho que Ele vai querer, e vocês vão me ajudar. Faz igual
aquela fofoqueira do seu bairro, aquela que você fala com ela assim, ó, eu vou contar uma coisa para você, mas por favor, pelo amor de Deus, não fala nada para ninguém. Aí a notícia corre mais rápido. É um falando para o outro, outro falando para o outro, outro falando para o outro, outro falando para o outro. E um abraço a vocês todos, do Facebook, do canal do YouTube, e essa live em homenagem ao meu padrinho, meu eterno ídolo, maravilhoso, Jô Soares. E como ele termina... eu vou... Só duas coisas que eu termino. Na palestra eu termino assim. Eu tenho 80% de possibilidade a menos de aproveitar a vida em função de não enxergar, porque a visão é fundamental. Mas eu faço dos meus 20% ele se tornar 100%. E lamento que tem gente que tem 100% e não usa 20%. Usa 80% para ficar jogando para baixo e reclamando da vida. E para terminar, como diria o Jô Soares, só do meu jeito, né? Um abraço para vocês. Um beijo do cego. Tchau!